TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Saudações ao Grupo Espírita Batuíra de Algués, Portugal. Sempre é para nós motivo de felicidade, de júbilo, quando convidados para falar sobre essa doutrina espírita e os seus estudos. Hoje falaremos sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra sobre a qual Allan Kardec trouxe à luz dos ensinamentos espíritas as explicações sobre as máximas de Jesus e acrescentado da instrução dos Espíritos na parte em que não conseguimos compreender por completo. É claro que falar sobre uma obra do teor moral tal qual o Evangelho segundo o Espiritismo requer de cada um de nós os estudos necessários para bem compreendê-la. Por tradição, muitas pessoas se utilizam do Evangelho segundo o Espiritismo quando, nas suas experiências diárias, na sua vida comum, estão em conflito consigo mesmas, estão passando por momentos de dificuldades, alguns tormentos, algumas contradições, e então dizem esses amigos: é nessa hora que procuram o Evangelho segundo o Espiritismo, abrem-no ao acaso e vão em busca da lição da página aberta. Não raro, dizem os amigos, a lição que ali é apresentada naquela página encaixa-se exatamente com aquela aflição que está a passar naquele momento. Não somos daqueles que dizemos que esta prática não possa ser utilizada, mas não é única. A bem da verdade, é preciso que nós busquemos nesta obra os ensinamentos ali contidos para, de posse deles, podermos utilizar no nosso processo evolutivo, na condição de espíritos imortais que somos, para poder evoluir e avançar. Allan Kardec, na introdução da obra primeira da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, na sua introdução, na parte 8ª, vai colocar de forma clara, lúcida, que o estudo de uma doutrina, tal qual a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes e sincera vontade de atingir um resultado, além de animados de uma firme e sincera vontade. Veja só, aqui já Allan Kardec vai pontuando esta questão. Para nós aprendermos sobre doutrina espírita e sobre as obras que a compõem, é necessário que nós tenhamos esta vontade de buscar, de conhecer. Como diz ele, quando nós penetramos em algo tão grande e tão inovador, tal qual a doutrina espírita, preciso é que nós tenhamos o cuidado de observar todos os pontos para poder dali tirar o melhor em prol de nós mesmos. Pois bem, antes mesmo de entrarmos na questão própria daquilo que vamos falar hoje, que é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
Preciso é que nós falemos sobre a obra como um todo para chegar aqui. E é somente através desses estudos é que conseguimos alcançar esse fim útil para todos nós. Vejam que na contracapa do nosso Evangelho é cunhado a frase que Allan Kardec vai retirar do capítulo 19 do próprio Evangelho, quando fala sobre fé religiosa, e sentencia na segunda página. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Apontando assim, então, que também o Evangelho segundo o Espiritismo, para ser assimilado, é necessário que utilizemos, sim, a busca do conhecimento para que nossa fé, inabalável pelo conhecimento adquirido, que onde estivermos, com quem nos defrontarmos, ou para conosco mesmo em nossas próprias questões, possamos nos utilizar em qualquer época, na certeza de que estamos ajustados, na certeza de que estamos encaminhados pelo caminho do entendimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec vai apontar a primeira vez na Revista Espírita, em abril de 1864. E lá no seu título original da primeira edição, consta o título todo de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sua primeira versão, era composto de 25 capítulos. Acontece que, já em agosto do mesmo ano, Allan Kardec vai lançar também na Revista Espírita o suplemento ao capítulo de preces da introdução, da imitação, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que para nós hoje, da edição definitiva, é o capítulo 28, capítulo das preces. Ali nós vamos encontrar um roteiro seguro para os diálogos dentro do nosso lar, ou nos locais onde nos encontremos com outras pessoas para bem falar, bem discutir sobre o Evangelho, sobre as condições. Allan Kardec vai trabalhar esse capítulo, sobretudo, em cima da razão para alimentar a fé, conforme prega logo na primeira página, conforme descrito anteriormente. Em dezembro de 1864, então, por uma comunicação do Espírito Verdade, Allan Kardec é concitado para modificar o nome, ficar mais prático. E resolve, então, colocar o nome de Evangelho segundo o Espiritismo, que é lançado na sua terceira edição no ano de 1865, no mês de novembro, no formato que temos hoje, contando com 28 capítulos e demais possibilidades, tal qual a introdução que falaremos hoje e a conclusão. Pois bem, a introdução desta obra é o significado da própria obra. Como nós muitas vezes adquirimos uma obra e vamos abrindo e lendo, nem sempre conseguimos constatar o objetivo ao qual ela se propõe. Aqui Allan Kardec vai apontar qual é, para nós outros, o objetivo desta obra, qual é a destinação desta obra, como ela deve ser utilizada, como ela deve ser aplicada. E logo no início, ele vai já subdividindo a introdução em 4 outras partes. O objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. E aqui abro aspas, falaremos mais tarde. Eis um dos pontos basilares da doutrina espírita,
que está na introdução do Evangelho. O terceiro item é notícias históricas. E o quarto e derradeiro, muito importante também para o nosso entendimento, não apenas do conhecimento do Evangelho, mas de toda a obra da doutrina espírita, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Nessa primeira parte desse subtítulo, objetivo da obra, ou objetivo desta obra, Allan Kardec já vai falando sobre a origem ao qual cada um dos capítulos que dá sequência. É claro que, como o próprio título diz, esta obra fora retirada dos evangelhos e dos evangelistas. E fora tirada apenas as partes as quais Allan Kardec considerou que devessem ser tratadas na lógica e na razão da própria doutrina. Então ele vai dizer que os evangelhos, o livro dos evangelhos, podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo. Os milagres. As predições. E as palavras que foram tomadas pela Igreja para criar os próprios dogmas. E quinto, o ensino moral. Das 4 primeiras partes, pode haver contradições, pode haver dúvidas, pode haver questionamentos. Quando fala, por exemplo, dos atos de Jesus, dos atos da vida de Jesus, alguns questionam se realmente ele transitou, se ele esteve no deserto, se é possível que haja essas questões. Quando fala dos milagres no Evangelho, sempre gera dúvida porque alguns milagres parecem escapar à lógica da ciência. Então fica o questionamento. Quando fala das predições, não é diferente. E ali há questões que podem ser tratadas como dúvidas. Não dúvidas no mau sentido, mas dúvidas no sentido de compreender o todo. As palavras que foram retiradas propositalmente para criar o dogma da igreja. Então poderia ser essa, outra, enfim. Mas diz Allan Kardec, a quinta parte dessa subdivisão que ele faz dos evangelhos, o ensino moral, essa não há culto, não há seita, não há religião, não há doutrina, não há filosofia que hajam contrariado. Não há dúvida que possa ser encontrada. Mas será que Jesus falou do amor como solução para o bem-estar do ser? Não há dúvida. Ou não há dúvidas. Hoje mesmo a ciência a utiliza. Mas quando Jesus pregou de que o reino, a casa do Pai é para nós, todos, a morada definitiva, há dúvidas? Não há dúvidas, porque nós estamos, inclusive, aqui, mesmo aqui, espíritos encarnados na casa do Pai, já que o universo é a casa do Pai. Então é claro que o ensino moral, ele não é, de alguma forma, questionado, porque não restam dúvidas. O que há e o que é tratado nesta obra é aquilo que não possa ser entendido porque fora falado como forma alegórica. E agora os espíritos e Allan Kardec vêm esclarecer. Diante desse código divino, assim coloca Allan Kardec, é que todos podem assentar as suas bases para os trabalhos regeneradores. E a doutrina espírita não é diferente. Acentua que, para o homem, em particular, constitui esse código uma regra de proceder na sua própria existência, nas circunstâncias da vida, seja ela vida privada, seja ela vida pública. É o princípio básico de todas as relações sociais
que se fundam na mais rigorosa justiça. E aqui, quando estamos falando de justiça, não estamos falando da justiça do homem, aquela estabelecida para os tribunais, para essas questões puramente humanas. Está falando Allan Kardec sobre a justiça divina. Ora, veja bem, quando apregoa que nós deveremos silenciar frente àquele que nos agride, como exemplo. Eis o princípio da justiça, porque quando nós assim procedemos, estamos em dois campos de ação atuando como espíritos que nós deveremos saber. Então, nós vamos atuar como aqueles que serenam e não se deixam levar pela má palavra, pelas aquelas vibrações, assim não se comprometendo também para consigo mesmo, diante da lei divina. Termina essa primeira parte, Allan Kardec citando. Essa parte do ensino moral é o objeto exclusivo desta obra. Então não nos enganemos, é uma obra para os ensinamentos morais. Acontece que Allan Kardec segue ainda nessa primeira parte, no objetivo da obra, citando que muitas pessoas apreciam a sublimidade das máximas de Jesus. Muitos repetimos as palavras colocadas. Muitos de nós fazemos uso corrente no dia a dia. Olha, você tem que ser caridoso. Olha, você tem que ser amoroso. Ora, você tem que ser... E nós vamos tratando isso de tal forma que os ensinamentos de Jesus, de alguma forma, ficaram ensinamentos proverbiais. Nós falamos sobre eles, mas pouco nós pensamos ou executamos dele. Então, Allan Kardec vai colocar que poucos são aqueles que conhecem a fundo e menos ainda são aqueles que a compreendem, falando da referência desses ensinamentos. Poucos são aqueles que conhecem, porque não estudam, e se não estudam, não podem compreender. Daí que para nós, que somos os estudantes da doutrina espírita, do espiritismo, ligado ao espiritismo, na intenção de compreender essa doutrina, é preciso para aplicá-la que nós estudemos. Estudar é a primeira parte. A segunda parte é entender. E entender demanda de nós tempo. Para nós outros, esse tempo é necessário para medir aquele conhecimento em relação às nossas ações. Terceira parte do trabalho íntimo é a aceitação. Porque muitos de nós, muitas vezes estudamos, entendemos, mas não aceitamos. E essa aceitação está ligada diretamente à aplicação, ao uso, à prática que nós vamos ter como destinação do início do nosso estudo. Veja, pegando um exemplo bem prático. Sou daqueles que gostam de exemplificar. Muitas vezes lemos do nosso evangelho. Estamos num grupo, tal qual agora aqui, falando. Estamos com nossas mentes vibrantes. Estamos pensando em uníssono. É isso mesmo. Temos que modificar as nossas atitudes em prol de nós mesmos. Temos que dobrar o orgulho que muitas vezes, e assim a gente se anima. E quando sai desse grupo ao qual nós estamos vinculados com nossos pensamentos, e nós entendemos o porquê devemos agir assim, e vamos para as nossas atividades do dia a dia, saímos à rua, e ali nos defrontamos com alguma situação que é contrária aos nossos interesses.
e nós já não medimos. Por isso que nós não aceitamos. E já agimos de uma maneira contrária a tudo aquilo que nós imaginamos, estudamos, entendemos que deveria ser a prática comum. Mas como nós não aceitamos, essa mudança não torna em nós algo exemplificável no nosso dia a dia. Por isso é preciso aceitar aquilo que nós estudamos e entendemos, e aí aplicamos. Aí quando vem a adversidade, já estamos agora como espíritos que compreendem a situação e vamos agir em acordo com aquilo que é apresentado a cada um de nós. Então veja, Allan Kardec faz essa observação. É preciso estudar, entender, para poder aceitar e colocar na prática os ensinamentos moralizadores desse código divino moral. Segue Allan Kardec explicando a cronologia de cada capítulo. E vai dizer que essa cronologia, ela não é possível como fora colocada nos próprios escritos pelos evangelistas, dos evangelhos. Então, Allan Kardec vai colocar de maneira em que grupa e classifica metodicamente cada uma das máximas segundo a perspectiva, segundo a natureza, para encadear que uma decorra das outras. É uma metodologia que Allan Kardec utiliza em todas as obras. Parte do simples, parte do conhecido e vai avançando, encadeando uma nas outras. Então, quando nós vamos percebendo cada um dos capítulos que ali são citados, e cada uma das explicações colocadas à luz da doutrina espírita, percebemos que o Evangelho se encadeia de tal forma que uma decorre da outra. Uma é sequência da outra. Por fim, apenas para nós fecharmos essa parte, vai explicar por que coloca e como acrescenta a questão das instruções dos Espíritos. E vai dizer que naqueles capítulos em que as explicações não chegam por completo ao nosso entendimento, é ali que coloca então as instruções em acordo com a matéria que é estudada em cada um daqueles capítulos. É interessante apenas para citar rapidamente. O capítulo 22, 23, 24, 25 e 26 não tem instrução dos Espíritos. Como estamos falando de estudo, é importante. O capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, ele só tem instrução dos Espíritos. Tem a máxima de Jesus colhida e as instruções dos Espíritos. Então essas particularidades nós vamos percebendo conforme nós vamos procurando entender essa questão. E termina essa primeira parte do objetivo da obra. Esta obra, diz Allan Kardec, é de uso a todos. Aos espíritas em especial, oferece aplicações que lhe concede de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante permanentemente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram em todas as épocas já não será letra morta. Veja, na introdução, na primeira parte, no objetivo dessa obra, Allan Kardec vai fazer essa proposta a nós, os espíritas. Deveremos utilizar essa obra para, dia a dia de nossa existência, fazermos uso em relação à nossa própria situação.
Deixar de citar, olha, Jesus falou, é bom para você. Mas vivenciar isso. É tal qual aquele que não apenas fala, mas, sobretudo, vivencia. É um chamamento forte para nós, os espíritas, nos dias em que nós estamos vivenciando as nossas experiências. Na segunda parte, a autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Falei que aqui é um ponto basilar da doutrina espírita. Pois bem, toda a doutrina espírita é embasada nos ensinamentos trazidos pelos espíritos, nos conhecimentos de Allan Kardec, na compilação desses ensinamentos com a lógica rigorosa e com a razão excepcional de Allan Kardec, ao qual coloca em cada uma das obras a sequência dos ensinamentos para nós hoje. Esta obra, como um todo, não somente o Evangelho, mas essa obra chamada doutrina espírita, ela é montada sobre esta base da relação do mundo espiritual com o mundo material. Mundos que se interligam. Fazer apenas aqui uma pequena observação. Muitas vezes, amigos dizem lá no mundo espiritual e apontam lá para cima, ou lá para o lado, ou lá para longe. Ora, o mundo espiritual e o mundo material, eles interagem. De tal forma que, dizem os espíritos, quando nós desencarnamos, deixamos as vestes físicas, não raro, ficamos vivenciando no mesmo ambiente ao qual nós já nos habituamos. Porque o universo cita Jesus. O universo é a casa do Pai. Então estamos inseridos de alguma forma também no mundo espiritual. Então essa relação, esse conhecimento que os espíritos trazem para nós e que Allan Kardec vai citar aqui, explicando da autoridade da doutrina espírita e esses ensinos. Quis Deus, diz Allan Kardec, que tivéssemos acesso a essas verdades de uma maneira sobre a qual não restassem dúvidas. Então é que os espíritos, em várias partes do mundo, em vários locais do mundo, trouxeram temáticas iguais para serem apresentadas a nós. É claro que na Constituição da Doutrina Espírita, Allan Kardec pegou o que já tinha pronto. Depois nós vamos ver, principalmente na questão de Platão, na questão de Sócrates e Platão. Mas pegou e a partir daí fora desenvolvendo os conceitos que trouxeram essa doutrina. Então, a constituindo como uma ciência, como uma filosofia espiritualista. Filosofia espírita, para ser mais exato. E vai terminar dizendo, sobretudo, o que se aplica a essa doutrina. Lá no nosso livro, O que é o Espiritismo? Allan Kardec define que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, as relações e a destinação do Espírito. Então, muitos ensinamentos já foram dados. Mas, especificamente, nós vamos trabalhar sobre essa questão do Espírito. E nessa definição nós observamos que vamos buscar perguntas simples que alguns de nós já fizeram ao longo da vida. De onde viemos, por exemplo? Nossa origem.
Então o Espiritismo vai trazer essas respostas. Dessas relações, por que estamos encarnados? E aqui então o nosso Evangelho se aplica de maneira muito clara quando nós temos essas informações. Encarnamos com o objetivo de fazer a parte que nos cabe na obra do Criador e para podermos evoluir nos moralizando, nos melhorando, nos ajustando frente à lei divina. E a destinação de cada um de nós será em acordo com aquilo que tivermos assimilado, em acordo com aquilo que tivermos feito, em acordo com aquilo que tivermos trabalhado. Então, a universalidade dos ensinamentos espíritas, dos espíritos, vem trazer a solidez da doutrina espírita. Se esses ensinamentos fossem trazidos apenas a única pessoa, poderia ter as desvantagens de, primeiro, esta pessoa ser enganada. Essa pessoa ser ludibriada. Essa pessoa, segundo, colocar também as suas ideias pessoais. E assim haver um desvio. Então, quando enunciado está que a doutrina espírita é um conjunto de ensinamentos dos espíritos em várias partes do mundo e ao mesmo tempo, ali está a solidez da doutrina. Há, inclusive, no meio dessa segunda parte, algo muito interessante que muitas vezes a gente não faz ideia. Allan Kardec vai dizer que, na posição em que se encontra, a receber comunicações de perto de 1.000 centros espíritas sérios. 1864. Aproximadamente 6, 7 anos depois da primeira obra. 7 anos depois da primeira obra. Então, já há 1.000 centros espíritas aproximadamente sérios em todas as partes do mundo, a enviar mensagens assinada pelos espíritos para a análise de Allan Kardec. Ele que vai coordenar, vai organizar, vai classificar, vai apresentar nas obras aqueles ensinamentos que são de igual teor em qualquer local ao qual essas mensagens tenham vindo. Porque os médiuns da época, tal qual os de hoje, não se conhecem, não se conheciam. Então eram os da França, eram os da Europa em geral, eram os da América, e que enviavam para Allan Kardec essas mensagens, e Allan Kardec retribuía fazendo perguntas, questões para os espíritos, para confirmar a veracidade de cada uma delas. É interessante também, e assim a gente compreende, que aqueles primeiros médiuns, os intermediários entre os espíritos e os homens, preferiram que Allan Kardec não citasse os seus nomes e colocasse apenas o pseudônimo. É o que nós encontramos hoje nas mensagens. E vai então estudar nessa parte Allan Kardec dizendo que isso é uma garantia para que os médiuns não se vaideçam, aqueles que ainda possam se vaidecer. É a garantia absoluta da doutrina e da sua límpida ideia trazida a nós. A terceira vantagem que Allan Kardec vai citar, quando nós aqui estudamos, é de que, assim procedendo, em várias partes do mundo, rapidamente a doutrina espírita se espalhou e ficou conhecida. Pensando em 1860, 64, 57, imaginemos as comunicações da época. Se alguém recebera todas essas mensagens e toda essa literatura e fosse colocar, quanto tempo demoraria para ser disseminada?
não tinham na época os instrumentos que hoje temos, a instantaneidade da internet, a instantaneidade das comunicações que temos hoje. Então os espíritos fizeram essa comunicação de maneira instantânea em vários lugares do mundo. E a divulgação da doutrina espírita então se deu. Mas algo que é fundamental para encerrarmos essa parte é de que quando nós vinculamos as mensagens de vários lugares do mundo por vários médiuns, e as ideias então ali se encaixam, e pela lógica e pela razão elas são assimiladas, temos a garantia do princípio da concordância dos ensinos dos Espíritos. Aqui, ao mesmo tempo, vem uma lembrança que podemos deduzir daí. Muitas vezes nós temos no nosso mundo, no nosso dia de hoje, médiuns excepcionais, mas que trazem ideias que no mínimo são duvidosas, criam sistemas. Muitas vezes nós não passamos pela lógica, pela razão, não temos esse trabalho de fazer a concordância das ideias para saber, independente daquele médium e da sua condição, se aquela ideia está em acordo com os ensinamentos dos Espíritos. Então veja, quando isso acontece, é a opinião de um homem só por vários Espíritos. É preciso sim que nós continuemos com essa concordância dos ensinos. Tal qual fazemos quando estamos estudando em grupo, tal qual fazemos quando estamos aqui falando. E enquanto eu falo, alguém está pensando, será que o Vanderlei está falando corretamente? Será que é isso mesmo? Ora, vá no seu evangelho, abra na introdução, estude e verá então se nós estamos em concordância com os ensinamentos dos Espíritos ou não. A terceira parte é notícias históricas. E aqui Kardec começa dizendo: para bem compreender algumas passagens dos evangelhos, necessário é se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o costume, o estado do costume e da sociedade judia daquela época. Então aqui são várias palavras que Allan Kardec vai colocar. Algumas muito conhecidas de nós, outras nem tanto, mas que são utilizadas de uma maneira generalizada no nosso dia a dia. Sinagogas, por exemplo, que todos nós sabemos o que quer dizer. Saduceus, postargeiros, fariseus, escribas. Saliento apenas duas, porque fica aqui a dica para cada um estudar por conta. Nazarenos. E quando a gente pensa nazarenos, a gente pensa, são os seguidores do Cristo, são aqueles que... Porque Jesus de Nazaré. Mas nazarenos, na antiga lei dos judeus, são aqueles que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Tanto no corpo físico, segundo o entendimento da época, que era afastar-se das bebidas alcoólicas, que era observar a castidade, tanto quanto do espírito. Uma conduta o mais moralizadora possível, o mais elevada possível. Publicanos. A gente lê de Mateus, Mateus era publicano. São os arrecadadores de impostos públicos e que faziam essa tarefa para o governo. Samaritanos. Surge da cisma das 10 tribos e que a Samaria se constitui o reino dissidente de Israel e por isso surgem os samaritanos. Então são para nós palavras de uso comum que nem sempre percebemos o sentido, necessário é que nós as estudemos para garantir o melhor entendimento.
desta obra. A última parte. Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e espírita, ou do espiritismo. Sócrates vivenciou a sua existência em Atenas, na Grécia Antiga, do ano de 469 a 399 a.C. Platão, de 348, 347 de 428 a 27 a 348, 47 a.C. E são eles, então, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Uma particularidade é que Sócrates, assim como Platão, nada escreveu. Sócrates, assim como Cristo, nada escreveu. E Platão, que fora o seu discípulo mais próximo, seu amigo mais próximo, e que fora, então, o divulgador das ideias e multiplicador, porque também ele as adquiriu e que as divulgou para conhecimento de todos nós. Allan Kardec vai colocar um pequeno resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E elas são importantes. Veja, o homem é uma alma encarnada. Aqui há algo importante, que quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente percebe. Alguns espíritas têm por hábito dizer que a doutrina espírita trouxe conhecimento, trouxe a inovação do espírito e de suas questões. Na verdade, a ideia do espírito ou da alma, ela antecede a próprio Jesus. Antecede, como nós estamos vendo aqui. Sócrates era anterior da vivência nesse plano de Jesus. Outros sábios da antiguidade já falavam também sobre essa questão. O que a doutrina espírita faz é claramente classificar, claramente estudar o espírito. A ideia da alma encarnada já tinha Sócrates e Platão, ela como em seus diálogos, tal qual aquele em que fora perguntado antes da cicuta, perguntado se ele podia ou deveria sair da cadeia porque alguém iria lhe beneficiar, ele disse: olha, pode me prender o corpo, mas o meu espírito, esse não é possível. Porque não era apenas uma crença, era um conhecimento inato que trazia. Então, o homem é uma alma encarnada. Nós estudamos, enquanto espíritas e nas obras do espiritismo, as consequências desta encarnação. Aí sim é exclusivo da doutrina espírita. As ciências vão, em seus estudos, até um limite. O limite da possibilidade física. As religiões vão para além dessa condição sem especificar. O máximo que dizem é que vai para um determinado local ou para um local definitivo. A doutrina espírita não. Estuda a destinação, as consequências, a felicidade ou não, a infelicidade do espírito que deixa as vestes físicas em consequência dos atos praticados ou pelos atos deixados de praticar. Isso é sublime. Porque quando nós estudamos do Evangelho e suas
concepções, na atuação do dia a dia, somos obrigados a lembrar o que os Espíritos falam em resposta a Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, e salientam com clareza. Para o Criador, para nós, os Espíritos superiores, a intenção é tudo. Então, muitas vezes, nós nos pegamos pensando por que não agimos de acordo com aquilo que aprendemos. Por que nós não consolamos alguém num momento determinado? Então, levemos em consideração a intenção, se era apenas nos promover ou se era a intenção de realmente auxiliar. E se agimos ou não agimos assim. Já no segundo ponto que Allan Kardec vai falar do resumo da doutrina de Sócrates, vem exatamente isso, o futuro. E vão dizer que a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar quaisquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébrio. Aquele que, segundo a ideia de Sócrates e Platão, aquele que faz dessa existência, utilizando-se do corpo para apenas se locupletar, é tal qual o espírito que está ébrio. Podemos comparar isso com o período de perturbação. Aquele período em que nós, desgarrados da veste física, nesse processo de separação do espírito ao corpo, de abandono do espírito do corpo, de regresso à pátria espiritual, ainda não temos a certeza total e passamos por aquele período de perturbação ao qual ficamos quase que em vertigem. Período que perdura mais ou menos em acordo com a nossa vivência e com o nosso apego às coisas materiais. Vai falar sobre a encarnação, Sócrates e Platão. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nesta corrupção, nunca possuiremos objeto de nossos desejos, a verdade. Veja, é importante isso. A verdade que todos buscamos só é possível de ser alcançada quando nós mergulharmos, de fato, na busca incessante dos conhecimentos que nos libertarão. Que não ficarmos vinculados apenas àqueles ensinamentos que alguém possa nos trazer, que alguém possa nos alcançar, que alguém possa. Depende muito do nosso esforço. Na escala espírita, do nosso Livro dos Espíritos, os espíritos puros são possuidores da verdade que lhe é possível, que é quase total. Os espíritos puros são possuidores da felicidade. Felicidade essa que nós muitas vezes buscamos e encontramos nessa vida apenas alegria. Porque a alegria é do corpo, felicidade é do espírito imortal. Felicidade é uma aquisição que, uma vez tenha adquirido, jamais será corrompida. Jamais será abandonada. Sócrates ainda vai falar, junto com Platão, sobre o futuro. E diz, a alma, quando despida do corpo, guarda evidente os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Quando desencarnamos, não modificamos em essência o caráter que cada um de nós temos. E isso reflete. Quando nós estudamos
Há pouco tempo, ou falamos, melhor dizendo, sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal dos espíritos. Eis aqui uma questão. Muitas vezes por saudade, muitas vezes por vontade de estar próximo, quando parte alguém de nossas relações, queremos ter notícias do além. E aqui também podemos usar essa autoridade da doutrina para conferir. Quando alguém vem nos dizer sobre a partida de outrem, vamos conferir se esta particularidade, principalmente que seja vinculada à moral, está em acordo com o caráter daquele que nós conhecemos. Por fim, para encerrarmos a nossa atividade, salientei esse termo que fala sobre um dos pontos também que a doutrina espírita aponta, de Sócrates ou Platão, colocado no resumo por Kardec, na introdução do nosso Evangelho. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos haja causado. Eis o princípio da caridade. Mas a caridade apregoada pela doutrina espírita é aquela que vem com o desinteresse do ato. Não é algo calculado. Vou fazer para ter, vou fazer para possuir, vou fazer para o retorno. Não. É algo que deve ser feito sem interesse maior. A caridade mais desinteressada. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo há que ser estudada por nós para podermos adquirir os valores que esta obra como um todo nos traz. Mas também tem essas particularidades das quais nós falamos, uma vez que a doutrina espírita se inicia com a apresentação do Livro dos Espíritos em 1857, mas os estudos que precedem são anteriores a eles. Fala-nos sobre esse futuro que deve ser libertador para todos nós, futuro que deve ser a base da nossa ação no dia a dia. Por isso, amigos de Portugal, de Algués, do Grupo Espírita Batuíra e todos os outros aqueles que nos ouvem, que nos veem nessa live. Estudemos sem limites. Pensemos ao extremo. Aceitemos com lógica e raciocínio e pratiquemos. É o desígnio de cada um de nós, apregoado não somente pelas obras da doutrina espírita, mas especial a esse código divino universal, moralizador, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos em paz. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.